Bom dia a todos, bom dia, glorificado, exaltado, eternamente seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Paráclitos. Entramos em Tua presença, estamos diante de Ti, Senhor, apresentamos a cada um as nossas causas, súplicas, na certeza de que o Senhor é um Deus que ouve e responde, segundo o Teu querer. Louvado e engrandecido eternamente o Teu nome. Bom dia, Pai seja com cada um de nós, Pai seja convosco, amados. Hoje eu vim, Espírito Santo me deu uma palavra que se encontra em 1 Samuel e fala sobre a história de Davi. Do rei Davi, o ungido, o escolhido por Deus. Você pode encontrar o início dessa história da vida de Davi, 1 Samuel, capítulo 2, iniciando capítulo 18, versículo 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho, e a mãe lhe fazia. Aí essa parte aqui fala sobre Samuel, né? Na verdade, a parte que fala, deixa eu ver aqui, ele vai ungir, vai até a casa do pai de Davi, de seus irmãos, para ungir o escolhido de Deus, né? Porque depois do profeta Samuel, havia necessidade, o povo pedia para eleger um rei, um outro rei, porque Samuel, o profeta Samuel estava muito idoso, e os filhos dele, eles eram idólatras, viviam se corrompendo, não haveria possibilidade de serem. Então, houve até uma cogitação, uma tentativa, mas não haveria possibilidade. Então, o Senhor, ele deu uma ordem ao profeta Samuel ir até a casa de Jessé, lá fazer um sacrifício, e assim foi. E quando lá chegou, pronto, encontrei. É 1 Samuel, capítulo 16. Então, ele foi à casa de Jessé para ungir. Então, quando lá chegou, fez o sacrifício, né? Pegou o cabrito, fez o sacrifício. E quando lá estavam reunidos, ele chegou a conversar com o pai de Davi e de seus irmãos, Jessé, que Deus haveria dado essa ordenança para ele escolher um ungido de Deus. Provavelmente que seria o sucessor de Saul. Ele não chegou a mencionar, a princípio ele não chegou a mencionar isso, mas ele disse que Deus havia dado essa ordem a ele, essa missão, que ele fosse lá ungir o escolhido de Deus. Só que quando lá ele chegou, a princípio, foi apresentado os irmãos de Davi. Só que os irmãos de Davi, embora de uma boa aparência, uma excelente aparência, altos, bem vistosos, Davi não estava presente. Vamos lá, vou começar a leitura. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi mais famoso de Israel.
Nós podemos encontrar isso também, essa passagem bíblica, em Atos 13, 22. Antes disso, Davi foi pastor de ovelhas, escudeiro, líder militar, músico da harpa e usava harpa e poeta. Davi escreveu salmos onde descrevia seu amor, fé, humildade e confiança em Deus. O mais conhecido deles é o Salmo 23, no qual traduz a sua dependência de Deus, tal como uma ovelha precisa do seu pastor. Davi era da linhagem da tribo de Judá e foi um antepassado de Jesus. Antes de ser rei, Davi era o filho mais novo de Jessé, de Belém, de Judá. Era ruivo e tocava harpa, era bastante jovem, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Quando Deus rejeitou Saul como rei. Por que rejeitou Saul? Porque Saul vivia fazendo coisas que desagradavam a Deus, defendia quem Deus não queria, não é? E defendia assim, ele era a favor daqueles que zombavam de Deus, era contra ao Senhor. Ele vivia se corrompendo. Ele enviou o profeta Samuel para ungir Davi, rei de Israel. Ao contrário do que o profeta viu na aparência de Saul e dos irmãos de Davi, o Senhor viu o coração de Davi. O Senhor quer um coração quebrantado, contrito com Deus. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Está escrito em 1 Samuel 16:7. Mesmo tendo sido esquecido para jantar com o profeta Samuel, Davi foi chamado do pasto, que estava apacentando as ovelhas, e ungido como rei de Israel. A partir daí, foi cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós podemos encontrar esse versículo bíblico e capítulo 16 de 1 Samuel 11 até o versículo 13. Mais tarde, Davi foi trabalhar para o rei Saul como escudeiro e tocando a harpa. Quando os filisteus atacaram Israel, Davi derrotou o gigante Golias, se tornando um guerreiro famoso e popular a Israel. O gigante ficou 40 dias afrontando e fazendo desafio de que ninguém conseguia enfrentar aquele gigante. Mas só que Davi, deram até umas ferramentas, armaduras de proteção para Davi lutar, mas Davi recusou. Ele preferiu usar uma pedra, né? Ele separou 5 pedras, mas ele usou uma pedra e uma funda. E o gigante afrontava, dizia que as aves iam comer a carne dele. E ele dizia assim: você vem com lança, com escudo, com espada, mas eu vou com o meu Senhor, com a força do meu Senhor, do poder do meu Senhor. Na verdade, ele disse assim: eu vou com o meu Senhor, o Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado, a quem tu tens afrontado. Então, quando os filisteus atacaram Israel, Davi derrotou o gigante Golias. Não só derrotou, não só matou, como ele decepou a cabeça e entregou ao rei Saul. Atacaram Israel, Davi derrotou o gigante Golias, se tornando guerreiro famoso e popular de Israel. Saul ficou com inveja dele porque tinha sucesso em tudo que fazia e tentou matá-lo. Mas o Senhor sempre protegia Davi. Essa passagem está em 1 Samuel 18, 7, do capítulo 18, versículo 7 ao 9. Mas Jonatas, o filho de Saul, era amigo de Davi e, ao perceber que o pai queria matá-lo, começou a ficar atento e sempre ajudava Davi a fugir.
chegou a ajudar Davi a fugir. Davi se tornou fugitivo durante vários anos. Ele juntou um grupo de guerreiros que pareciam improváveis e se tornou aqui tem mercenário. Davi se recusou a matar Saul, mesmo sabendo que seria rei depois dele. Essa passagem bíblica está em 1 Samuel 24, capítulo 24, versículo 6 ao 7. Davi, o rei, quando Saul morreu em batalha, Davi se tornou rei da tribo de Judá durante 7 anos, até Isbosete, o herdeiro de Saul, morrer. Abrindo parênteses aqui diz que Saul morreu, mas na verdade quando ele viu que ele ia perder a batalha, ele se jogou na espada. A princípio ele pediu um dos servos dele para matar ele, ajudar a matar ele. Só que o servo não fez, então ele se jogou, ele mesmo se suicidou. Para não deixar ser morto pelos filisteus, né? Quando Saul morreu em batalha, Davi se tornou rei da tribo de Judá durante 7 anos, até Isbosete, o herdeiro de Saul, morrer. Depois ele se tornou rei de todo Israel. Podemos encontrar essa passagem bíblica, está em 2 Samuel, versículo 5. 2 Samuel 5, capítulo 5, versículo 4 ao 5. Durante seu reinado, ele consolidou o poder de Israel e tornou Jerusalém a sua capital. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e fez os preparativos para seu filho Salomão construir o templo dedicado ao Senhor. Por que ele não construiu? Porque ele havia cometido muitos pecados, muitas mortes, né, nas batalhas, era guerreiro, então ele não podia fazer o templo sagrado. Então Deus delegou ele passar essa missão para o filho dele, Salomão. As 3 grandes falhas de Davi. Davi foi um grande homem de valor e caráter. Desde sua mocidade, poderíamos ter uma enorme lista com todos os seus bons feitos, como, por exemplo, Davi confiou ao Senhor de todo o coração quando enfrentou o gigante Golias. Não matou seu perseguidor, né, o rei Saul. Teve oportunidade de matar e não matou, né? Aquela parte que ele estava foragido e o rei Saul estava dormindo e ele chegou e cortou uma parte das vestes. Quando ele veio falar com Davi, Davi até mencionou que teve oportunidade, mas mostrou para ele que teve oportunidade, que nada tinha contra a vida dele, que não iria tocar no ungido de Deus. Não se pode tocar no ungido de Deus. E mostrou a parte das vestes que ele havia cortado. Quer dizer, mostrou para ele que ele teve possibilidade de matá-lo e não matou. Então aqui, não matou, dentre a lista, né, dos bons feitos de Davi, tem essa parte. Não matou seu perseguidor, o rei Saul, guerreou e livrou o povo de Deus dos perseguidores filisteus, moabitas, sírios e edomitas. Foi bondoso com o único descendente vivo de Samuel. Essa passagem bíblica está em 2 Samuel 9, do versículo 1 ao 13, que a gente sabe que ele se refere aqui ao Mefibosete, né? O neto de Saul, que havia, quando criança, a babá correndo para proteger, né, quando soube que ia ser mudado o reinado, e ele sabia, né, que Saul já não estava mais no reinado,
e ia ser outro rei, né, no caso Davi. Então, quando ocorria isso, muitas vezes matavam os descendentes para não haver. Era coisa assim peculiar da época, né? Para não ter problema no reinado. Então, quando ela ficou sabendo disso, saiu correndo com o menino para defender nessa guerra e o menino, ela tropeçou, o menino caiu e quebrou os pezinhos. Ele ficou sem poder andar. Ele se considerava até como um cão morto, ele dizia que... Porque ele ficou aleijado, né? Então, assim, Davi foi bondoso com o único descendente que ele depois mandou chamar Mefibosete, né? Mandou o seu servo buscar. Ele estava numa cidade chamada Lodebar, que era conhecida como terra árida, conhecida como terra do esquecimento. E ele foi lá, mandou o servo ir na casa de Maquir buscar Mefibosete, o neto de Saul. E fez ele assentar à mesa, né? Posteriormente sentar à mesa. Fez ele ter todo aquele tratamento de um príncipe mesmo. E fez ele ter a herança do avô de volta. Então adorava a Deus, Davi adorava a Deus com hinos, poemas, orações, ações de graça. Podemos encontrar essa passagem bíblica em 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 7 ao 36. Porém, como todos nós, Davi cometeu muitos erros, pecados. A diferença é que ele se arrependia dos seus pecados verdadeiramente, com humildade. Dentre as falhas de Davi, podemos destacar 3 piores pecados. O adultério, né, com Batseba, está na passagem bíblica no capítulo e versículo. 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 5. A artimanha e assassinato de Urias, né, podemos encontrar essa passagem bíblica em 2 Samuel 11, do capítulo 11 ao 6 até o 25. Então, ele articulou a morte, o assassinato de Urias, o ex-marido de Batseba, que era marido de Batseba, né? Levantamento do censo do povo, 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 1 ao 25. Deus não se agradou dos erros de Davi. Nós sabemos que Batseba chegou a engravidar, mas o menino não sobreviveu, né? É como se fosse assim um castigo de Deus pelo pecado cometido de adultério. Deus não se agradou dos erros de Davi, nem poupou quando agiu mal. Ele agiu mal, Davi agiu mal. Por todos esses erros, Davi sofreu as consequências pelos seus pecados, mas buscou a Deus arrependimento. Ele sabia que sua salvação dependia totalmente de Deus. Podemos ver isso, ler no Salmo 51, verso 12 e 13. A Bíblia não aprova as falhas de Davi, pelo contrário, registra os seus bons e maus atos, né? Momentos, para que possamos compreender que somente Jesus Cristo é totalmente perfeito. Ele sim é o maior exemplo para todos nós. Davi profetizou sobre Cristo no Salmo 22, apontando para o verdadeiro rei e seu reino eterno. A família de Davi. Ele teve várias esposas e concubinas. Davi, apesar disso, como vimos antes, ele cometeu adultério, Batseba, a esposa de Urias, arquitetou o assassinato, né? A morte. Colocou Urias de frente da batalha, tudo arquitetado para ele morrer. Ela, a esposa, engravidou de Davi, quando adulterou, e Davi conspirou para que Urias morresse, que já tinha falado, né? Para poder ficar com sua esposa. Mas Deus castigou Davi por seu pecado, a criança morreu. Podemos encontrar essa passagem bíblica em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 ao 14.
Davi se arrependeu dos seus graves pecados, mas depois disso teve sérias consequências com a família. Davi governava bem seu país, mas não a sua família. Alguns dos seus filhos eram rebeldes, violentos, eles causavam muitos problemas a Davi. Inclusive tentou usurpar o seu trono. Por isso, 3 de seus filhos foram mortos. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão foi seu sucessor no trono de Israel. Davi não era homem perfeito, mas amava a Deus. Davi fazia o melhor para obedecer a Deus. Veja, foi um homem segundo o coração de Deus. Quando pecava, confessava seus pecados. Nós podemos ver isso, não é, no Salmo que ele fez em 32, 5, Salmo 32, verso 5. Davi conhecia os seus erros e se arrependia. Davi não era arrogante, sabia que era pecador e que precisava de Deus. Salmo 51, versos 6 ao 7. Mantinha em consideração a palavra de Deus para a obediência. Salmo 56, verso 4. Consultava ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. 1 Crônicas 14, do versículo 10 ao 17. Confiava em Deus de todo o coração. Salmo 31, verso 14. Dependia totalmente do Senhor. Salmo 23, versos 1 ao 3. Desejava ter o coração puro e espírito reto diante do Senhor. Salmo 51, verso 10. Amava a Deus. Salmo 18, verso 1. Tinha Deus como sua esperança. Salmo 39, verso 7. Desejava a presença de Deus. Salmo 27, verso 4. Não queria perder o Espírito Santo. Salmo 51, verso 11. Queria aprender com Deus. Salmo 27, verso 11. Com a história de Davi, nós podemos aprender, né, com várias lições assim. Davi, podemos aprender a amar, a adorar e servir a Deus de todo o coração, apesar dos nossos erros. Deus escolheu Davi porque não veio como o homem vê a aparência, e sim o coração. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Como homem, segundo o coração de Deus. Glorificado, exaltado eternamente o nome do Pai, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, na Tua presença, na presença do Espírito Santo, Paráclitos. Te agradeço, Senhor, por minha vida, por a vida da minha família, pela vida de cada um ouvinte. Que Deus abençoe a todos, Deus nos livre de todo mal, livre do homem sanguinário, da bala perdida, de acidente, seja doméstico ou na rua. Proteja os nossos, Senhor, dá-nos livramento. Nós te agradecemos por todos os livramentos, nós te agradecemos por teus feitos, nós te agradecemos pelo alimento diário, pela tua proteção, pelo teu amor, pelo teu cuidado com cada um de nós. Oh, amado de nossas almas, eu te amo, meu Senhor, tu és o meu amado. Aleluia, glorificado, exaltado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nos protege, continua conosco, permanece conosco, Senhor. Nos abençoa, livra a nossa família de todo mal. Faz o teu querer em nossas vidas. Protege, guia nossos passos. Blinda nossos lábios, blinda nossa visão, blinda nossos ouvidos, para nós falarmos tudo aquilo que te agrada, tudo aquilo que te apraz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está feito. Para a glória e honra do teu nome. Santo e poderoso é o Senhor, digno de honra, louvor e adoração, exaltação. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo vocês em Cristo Jesus.